os nossos diagnósticos, eles estão errados. Por quê? Errado. Porque a gente sabe que a saúde, enfim, né, os transtornos, né, eles não respeitam categorias específicas. Eles são mais como se fosse um espectro. Daí tem o espectro autista, que foi onde o pessoal começou a mudar. O que a gente não leva bem na cabeça também, isso daí. É um norte. Mas a gente não se lida bem com essa ideia de espectro também. Porque aí, todo mundo começou a ter um pouquinho de espectro autista. Todo mundo agora, né? Sou TDAH, sou autista. Então, mas de fato é uma coisa mais assim, tem quadros muito típicos que são incontestáveis, você não precisa nem ser psiquiatra, né? Olha, isso aqui existe desde que o mundo é mundo, né? Mesmo a prevalência, isso aqui existe, da natureza. Mas tem quadros que eles vão ficar, vão se agravando e vai fazer parte aí, até que chega uma hora que começa a atrapalhar a vida da pessoa. Então, assim, diagnóstico de transtorno mental se você pegar aquele livrinho lá, eu desaconselho você pegar e tentar fazer aquele checklist, porque nenhum psiquiatra que se preze faz diagnóstico olhando aqueles negocinho. Aquilo ali é pra gente, como se fosse dar o nome da CID pro paciente, entendeu? Falar, tá aqui um F não sei o que, pra você pegar aqui o seu atestado, tá? Pra isso que serve, e para todo mundo falar a mesma língua. Serve para as pesquisas também, mas a gente já sabe, o próprio livro fala no começo, fala, isso aqui não é assim. Não é exatamente isso. Não é exatamente isso, mas é o melhor que nós temos e a gente também vai mudar de uma hora para outra. Sim. Né? E, assim, tem um certo mérito nisso. Então, o importante é só entender que a gente vai falar sobre as características, isso, aquilo, mas você virar tipo uma pessoa que manja muito de diagnóstico, consegue diagnosticar as pessoas, de verdade, olha, isso é inútil. É fake. Não, é inútil. Por quê? Porque a gente sabe que está errado aquilo. Então, assim, a gente sabe que está errado. Agora, a gente sabe que, apesar do nome estar errado, as pessoas sofrem de sintomas que fazem com que ela perca a escolha sobre o que ela quer fazer. Não que a gente tenha escolha sobre tudo, não temos. Mas, por uma forma de definir transtorno mental que eu gosto, eu não sou muito filósofo, mas tem uma parte de filosofia e psiquiatria, eles, às vezes se entrelaçam, do Henry, que assim, você perde a capacidade de ter o livre-arbítrio para poder escolher o que você vai fazer com as suas ações. Quem escolhe, as mais básicas, né? Quem escolhe o que você vai fazer são os seus sintomas. Então, por exemplo, ansiedade, você escolhe aquilo que não vai dar ansiedade, não exatamente aquilo que você quer. Na depressão, você basicamente não tem escolha, porque você fica na cama e não tem energia. Você não escolhe, tem insônia e fica depois o dia inteiro meio irritado, capenga, preocupado, você vai ter insônia de novo. Então, ele começa a fazer escolhas por você e você perde essa capacidade, você fica um prisioneiro do sintoma, e isso sempre vai acabar, além do sofrimento, prejudicando qualquer área da vida, todas as áreas da vida que precisam de você estar presente, planejar, pensar. Então, todos os quadros acabam com a gente chama de função executiva, que é o quê? Você começar e terminar as coisas. Sim. Então, independentemente do nome que a gente dá, essas coisas acontecem. Se a gente fosse listar assim, umas 4 ou 5 características para que quem está assistindo possa ter, talvez eu estou nesse quadro. A principal característica é assim, você tem um diagnóstico, independentemente do nome, assim, você tem que estar, além de sofrendo, você tem que estar com uma limitação das coisas que você quer fazer. Você não está conseguindo mais escolher com base no que você quer, você está escolhendo com base no que o que você sente está deixando você fazer. E você está tendo prejuízo de concentração, prejuízo de atenção e prejuízo nos seus relacionamentos. Isso está acontecendo. Em maior ou menor grau. Tem pessoas que escondem muito bem, são muito inteligentes, elas conseguem ainda performar bem, mas você sente que aquilo lá é um fardo. Né? Isso, quase uma atuação, né? Que são pessoas, às vezes, que conseguem por um tempo, porque o quadro não está grave, porque eu tinha uma reserva antes muito boa. Mas a sensação é que assim, tá errado na minha cabeça, não estou pensando bem, e eu não estou conseguindo controlar bem minhas emoções, meus relacionamentos, não que seja fácil se relacionar. Então isso está presente em todos os quadros. Né? Eles sofrem, a pessoa sofre ou faz sofrer e acaba com a capacidade da pessoa trabalhar e se relacionar de forma saudável. Para mim foi exatamente isso. Coisas que negar trabalhos. Nunca fiz isso. Deu no meio da pandemia lá,
eu falava, não vou pegar esse projeto, porque, mano, eu não tô com cabeça alguma para conversar com ninguém, para fazer nada. E assim, nunca tinha tido aquilo. Então, quando eu conversei com um psiquiatra, ele já até achei estranho, mas ele me diagnosticou. Pô, você tá num quadro depressivo. E aí eu entrei em medicamentos. Que bom que ele diagnosticou. Bom, ele falou um diagnóstico. É que assim, também esse nome não precisa guardar, mas a gente pode falar o que é e tal. É que, assim, todo mundo tem um pouco de tudo, assim. Mas, por exemplo, um quadro depressivo, a definição seria o quê? Seria um afundamento, né? Eu sempre gosto de dizer que assim, depressão não tem a ver com tristeza. É um nome que a gente associou, mas a gente pensa... Para mim era ansiedade, mas não era... Mas pode ter sintomas ansiosos também, né? Que, assim, é meio bagunçado, porque você vai pegar lá os critérios, é tudo bagunçado. Mas a gente faz a psiquiatria, que estuda, né, como faz o diagnóstico e tal, a gente vê que na prática ninguém faz assim. A gente tem uma hierarquia, né? Ou seja, uma ordem de importância nas coisas. Então, por exemplo, a depressão, se está presente, ela é mais importante, ela tem que ela vem primeiro do que a ansiedade. Que é mais grave. E também porque funciona mais. A gente foi vendo isso é um conhecimento que não está escrito lá, mas qualquer hospital psiquiátrico bom, qualquer residência psiquiátrica boa do mundo, os caras têm uma hierarquia, uma piramidezinha, assim. Sim. Então, uma dica é, se você sai do seu médico com um cabide de diagnóstico, ou seja, você sai com TDAH, se é borderline, depressão... Duvide. Olha, eu acho que eu pediria uma segunda opinião, que vai ser difícil também, porque tem pouco psiquiatra. Mas, assim, isso é bizarro, porque a gente não consegue tratar tudo de uma vez. Tem que tratar uma coisa só. O que eu achei mais estranho foi porque a consulta que eu fiz foi de forma remota, né? Que a gente estava no momento das consultas online. E foi tipo uma conversa de 50 minutos. E aí... Mas isso é o jeito certo de fazer diagnóstico. Tem que se fazer em 50 minutos. Não é assim, vai lá várias vezes para entender. Não, isso é você não sabe fazer o diagnóstico, você tá enrolando. Mas aí eu sei que isso é difícil. Não, eu sei que é difícil falar isso. Por quê? Porque diagnóstico, você deve ter ido num psiquiatra bom. Era do plano, não sei se era tão bom, não. Mas se ele for quer dizer que do plano seja ele ruim, ficou 50 minutos com você, então era um plano bom que você tinha. Era um plano bom. Então. Porque eu trabalhei em plano de saúde durante os primeiros 2 meses que eu terminei a residência. Eram 10 pacientes por hora. Um negócio absurdo. E eu contei história, hein? Mas o que acontece, né? Na consulta que você pega, que você faz diagnóstico através de um método só, tá? E aí não adianta, eu sei que hoje em dia tem um monte de essas coisas, tem psicólogos ali, mas assim, no fundo, é o que funciona. Por quê? Porque é uma ciência biológica, tipo, igual a pandemia. Vai durar quanto tempo? Vai durar o tempo que ela ia durar, entendeu? Você pega como é que durou as outras, você faz um cálculozinho. Então é tipo isso, não funciona. Mas assim, só tem um método, e é um método que é usado, tipo, aqui no IPQ, eu acho não, é o maior hospital psiquiátrico da América Latina, é um dos maiores do mundo. É um método usado em Harvard, no King's College, nos melhores lugares, que é basicamente uma coisa chamada de entrevista clínica psiquiátrica, ou anamnese psiquiátrica. Que pode ser feita por outros profissionais também, que se chama psiquiatra, porque a gente fez. Que é um negócio que é meio estruturado e parece a gente faz parecer uma conversa quando a gente treina, mas é para fazer parecer uma conversa, para a gente criar um vínculo e você topar tratar também. Sim. Mas é uma coisa que basicamente os 3 anos de residência você fica treinando fazer isso, e você tem que saber pegar as informações certas, porque você não quer saber tudo da vida da pessoa, quer saber aquilo que é relevante para saber se tem um diagnóstico ou não. E isso está preconizado, né? A maioria dos guidelines é para durar 50 minutos. Então, que às vezes, eu, por exemplo, hoje, eu atendo, eu coloco um tempo maior, mas é mais porque eu gosto de conversar, fazer enfim, eu gosto mesmo de falar, dar uma explicação, mas na prática, assim, é preconizado em 50 minutos, nos melhores lugares do mundo. Porque se você não fez isso, provavelmente você vai ter que ter outra consulta, às vezes é muito difícil, mas você já pode dar para a pessoa aquilo que não tem, você consegue sair com um plano, pelo menos. Às vezes você não consegue dar um nome, mas você sai com um plano. Sim. Isso deveria ser feito em uma consulta, ou a gente treina muito para conseguir fazer em uma consulta, precisa treinar isso, né? Se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá aqui na descrição, pegue o link e saiba muito mais sobre ansiedade, sobre depressão, sobre essas mentes ansiosas com o Dr.
Marco Abud, um super especialista. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Valeu!